Jeremias 9:23. Hoje vamos falar sobre Deus de palavra. Jeremias 9:23. Jeremias, mais ou menos a meio da Bíblia. No Velho Testamento, claro. É no Velho Testamento, perto de Salmos, falar de Isaías. Jeremias 9:23. E está aqui. E assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber, ou entender, que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agrado, diz o Senhor. É muito importante para nós que somos cristãos, nós que seguimos a Cristo, que acreditamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é aquele que morreu por nós, é o Filho de Deus Altíssimo, Jesus. Então, é bom nós conhecermos o nosso Deus. Ele se agrada nós entendermos e conhecermos como Ele funciona. Em suma, não é só como Ele funciona. Assim, eu vou-vos dar o exemplo. Quando nós compramos uma máquina de lavar ou qualquer outro aparelho, convém ler as instruções. Eu sei que muitas das vezes nós não fazemos isso. Começamos a operar com os aparelhos não lendo os livros das instruções. Mas lendo o livro das instruções, nós vamos tirar um proveito muito maior daquilo que nós vamos ter se não ler. Assim acontece da mesma forma. Nós podemos viver nesta terra, mas não teremos um proveito maior vivendo nesta terra se não conhecemos o que é que o seu autor desejava para nós. Primeiro nós conhecemos e sabemos que Deus é bom. Ele deu o seu Filho por nós, para morrer por nós. Mas porquê que Ele fez isso? Muitos podem se perguntar, então, mas porquê que Deus teve que o próprio Filho dele morrer por nós? Porquê? Primeiro, para nos livrar a cada um de nós de uma carga de trabalhos. Eu passo a explicar. Adão e Eva foram colocados no melhor. Eu acho, eu cada vez que me lembro do princípio da Bíblia, de Gênesis, eu acho impressionante o cuidado de Deus que Ele fez. Ele criou toda a terra, criou todos os animais, depois criou o homem e colocou-o no melhor lugar da terra. Um lugar onde não chovia, onde o vapor de água se levantava para irrigar a terra. O melhor lugar da terra. Deus colocou lá o homem e a mulher. E todos os dias vinha ter com eles. Todos os dias vinha-lhe partilhar a sabedoria que ele tinha para com eles. Como filho. Mas ele colocou duas árvores nesse paraíso. Colocou duas árvores e disse ao homem e à mulher para não comerem dela. Mas o homem e a mulher desobedeceram. E por causa da desobediência deles, apesar do amor que Deus tinha por eles, teve que os expulsar do paraíso. E por aqui é que eu quero começar.
a justiça de Deus. Será que nós queremos um Deus justo ou não? Eu vou-vos dar o exemplo. Nós vamos numa autoestrada e a autoestrada em Portugal só se pode andar a 120 km por hora. Se ultrapassarmos essa velocidade, pode acontecer ser apanhado por um radar ou pela polícia e seremos multados. Eu sei que muita gente não gosta disso e acho que é caça à multa, mas eu penso que se a pessoa não exceder o excesso de velocidade, pode haver toda a caça à multa que quiser, você nunca será apanhado. E você vai dizer, está bem, mas andar a essa velocidade, mas é o que está instituído por lei em Portugal. Outros países têm velocidades superiores, outros países também têm autoestradas próprias onde não há limite de velocidade. Mas em Portugal não é assim. Agora vamos pensar de outra forma. Vamos pensar que todas as pessoas podiam andar a velocidade que quisessem, como quisessem e tudo mais. Será que o número de acidentes não ia aumentar? Pensa um pouco. Eu creio que sim, que iria aumentar. Então, a lei está lá para nos proteger. Então, sendo assim, a lei que Deus instituiu, aquilo que Deus criou, também está lá para nos proteger. Porque Deus não se pode voltar contra Ele próprio, não se pode anular Ele próprio, e Ele é justo, tanto a nosso favor, também contra nós. E você vai dizer, então, mas Ele deu o seu próprio Filho? Sim, Ele deu o seu próprio Filho para que nós, cada vez que nós pedimos perdão a Deus, Ele seja justificador dos nossos pecados, pelo nosso pedido de perdão a Deus. Mas as coisas erradas que fazemos, e se insistirmos nelas, há um preço a pagar. Eu dei este exemplo, até penso que foi a semana passada, que todos nós sabemos o que é uma corrente de ar e tivemos já alguma corrente de ar em casa. Mas quem é que originou essa corrente de ar? Foi alguém que morava nessa casa que abriu as portas e as janelas e originou essa corrente de ar. Será que Deus teve alguma culpa disso? Não, você nem pensa nisso. Mas em muitas coisas que acontecem na sua vida, você culpa a Deus. Não tendo Ele culpa nenhuma, mas foram portas e janelas que você abriu da sua vida para que pudesse acontecer o que está a acontecer. Não estou a dizer que é sempre isso, porque há situações e há situações, mas eu vos digo que grande parte delas são originadas por aquilo que nós fizemos. Que portas e que janelas nós abrimos na nossa casa para haver corrente de ar? Então, sendo assim e colocando as coisas desta forma, nós percebemos que todo o universo, e principalmente o planeta Terra, se rege sobre leis. Isso quer dizer que nós temos de ter cuidado como andamos na Terra. Por isso, vocês reparam que cada vez que eu oro, eu peço perdão a Deus. Porque só assim eu tenho direito de chegar ao pé dele. Só assim eu tenho direito de ser ouvido por ele. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus não anula a sua palavra pelos nossos erros, mas não pode fazer nada se o diabo confrontar Deus com os nossos erros. Se nós nos arrependermos perante Deus daquilo que fizemos, daquilo que dissemos, Deus nos perdoa e apaga a transgressão, de tal forma que o diabo já não tem hipótese de usá-la contra nós. E vamos entender e compreender a vontade do Deus Altíssimo na terra. É da vontade dele nos abençoar, mas é da vontade dele também que nós olhemos como estamos a andar. Algumas pessoas escondem-se da face de Deus por causa dos erros que estão a cometer e sabem que estão a cometer e continuam a cometer e dizem, mas como é que eu vou parar? E eu lhe digo, você orando a Deus e pedindo a Ele. Aqui já não se trata de ordem porque você não pode ordenar nada visto que está debaixo do pecado.
Mas você pode pedir a Deus ajuda. Para Ele ajudar a sair da circunstância onde está, da situação onde está. Eu já fiz várias vezes isso e Deus me livrou, graças a Deus. Às vezes por erros que eu fiz inconscientemente, sem maldade, pensando que estava a fazer o melhor e na volta fui-me colocar numa situação onde eu próprio, sozinho, não tinha solução para ele. E Deus me ajudou e me libertou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele nos ouve. Você tem que entender que Deus ouve a cada um de nós, mesmo quando nós estávamos afastados de Deus. Quantas e quantas vezes Deus me lembra, antes de eu aceitar Jesus, as vezes que eu estava e buscava-o em lágrimas, querendo uma solução para a minha situação. É muito... Por acaso era para trazer, mas acabei por não trazer, mas... Deus é um Deus de preparação, é um Deus de... como é que é dizer? É um Deus de planos. É impressionante o que Deus faz. Você pensa que chegou a esta altura da sua vida e está assim por causa disto, daquilo. Se calhar alguma coisa foi originada por si, outra coisa não foi originada por si, mas de qualquer que seja a sua situação, você tem que entender que Deus é bom e o quer ajudar em todas elas. Mas Deus faz planos para a nossa vida. Eu vou-lhes contar, por exemplo, o meu exemplo, é aquele que eu conheço melhor, não é? E vou-lhes dizer, eu no dia que aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu cheguei a casa e contei a um familiar meu. E esse familiar meu, quando soube disso, virou-se para mim e disse-me assim, o teu bisavô deixou-te uma coisa. Deixou-me uma coisa? Mas eu nunca soube disso. Não, agora que aceitar, pronto, que foste a uma igreja e isso, me fizeste lembrar disso. E então o que é que era? Era a sua Bíblia. Portanto, o meu bisavô orou por mim. Eu creio. Porque depois dele, nem os meus avós, nem os meus pais seguiram a Cristo. E andavam com Cristo. Eles nunca tinham aceito Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, eu conhecia Deus, mas não o conhecia mais intimamente como conheço agora. Não digo, nem creio que terei conhecido a plenitude de Deus, porque isso a própria Bíblia diz que é impossível. Mas conheço melhor. Deus preparou todas as coisas. Deus preparou as coisas para que pudessem acontecer. Assim como tem preparado tudo o resto na nossa vida. Então, sendo assim, o que é que agrada a Deus? Nós conhecer e saber que Ele é Senhor. Nós conhecer e entender que Ele é Senhor. Nós sabemos que Ele é Senhor, nós conhecemos que Ele é Senhor, nós entendemos. Entendemos que a justiça de Deus opera em nós, mas opera a nosso favor e contra nós. A justiça de Deus opera a nosso favor e contra nós. O que é que você quer dizer com isso? Se nós errarmos, vai-se voltar contra nós. Se nós fizermos o bem, vamos ser louvados por ele. Nós temos que compreender que Deus quer nos ajudar, mas a nossa maneira de viver tem que mudar.
para que Deus possa operar em nós e através de nós. Eu quero-vos levar. Amém. Amém. Vamos abrir em Deuteronômio, lá no Velho Testamento, no princípio da Bíblia, Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, 19. Nós temos a escolha na nossa mão. É impressionante. Embora Deus prepare para cada um de nós um plano, nós podemos seguir esse plano ou não. É exatamente como um arquiteto que desenha uma casa e quem vai fazer a casa pode querer seguir o projeto ou não seguir o projeto. Mas existe problemas. Existe problema. Se você não seguir o projeto de Deus para a sua vida, você pode ser apanhado em maldição. E não é culpa de Deus, é culpa de nós. Deuteronômio 30, 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois é Ele a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhe havia de dar. Então, sempre esteve na nossa mão. Nós é que achamos que as circunstâncias vão acontecendo e nós andamos a sabor da maré, conforme o mar nos empurra para a direita ou para a esquerda. Mas não é assim. Realmente o mar pode nos tentar empurrar para um sítio ou para o outro, mas para o sítio para onde nós queremos ir é aquele que nós mantemos o nosso leme, mantemos a nossa direção, continuamos a confessar e recebemos a bênção de Deus por aquilo que queremos na nossa vida. Há circunstâncias em que nós somos propostos e colocados em situações difíceis. Mas nós queremos honrar o nosso Deus ou não honrar o nosso Deus. Eu contei aqui algo que eu vi num filme, um filme cristão, glória a Deus, e esse filme ilustra muito bem aquilo que nós somos deparados todos os dias. Então, um trabalhador que estava a trabalhar e estava todo contente por ter trabalho, foi chamado ao seu patrão. E quando foi chamado ao seu patrão, ele virou, mandou-o sentar e disse: você tem visto o seu trabalho é muito bom, você trabalha com afinco, com vontade, e ainda bem, mas eu quero propô-lo a que vá para chefe da sua secção. E ele, os olhos até brilharam. E ele, depois de ser chefe da secção, ele virou-se: pronto, mas tem um senão. Você pode ir a chefe, mas está aqui uma fatura, está a ver, e eu quero que este material não seja mencionado no estoque da empresa. Quero que esse material fique de lado e que não seja mencionado. E que depois também será faturado, também não sendo faturado, através da empresa. E o homem, da cara alegre que estava a fazer, ficou triste. E ele disse que ia para casa pensar. E foi para casa e foi contar à esposa: olha, recebi uma notícia. Então, querem propor para o chefe. E a mulher ficou toda contente. Mas depois ele disse o que é que o patrão lhe tinha dito. E a mulher ficou triste. Depois perguntou a ele: o que é que vais decidir? Ele disse: eu não vou desonrar o meu Deus
fazendo falcatruas, fazendo trafolhices, fazendo coisas erradas, eu não vou desonrar o meu Deus. E ela disse, mas se tu fizeres assim, podes até ser despedido. Pois. Mas é um preço que eu tenho a pagar por ter Deus na minha vida. E ele então foi muito triste para o trabalho e o patrão mandou-o chamar. E ele sentou-se lá muito triste e virou-se para o patrão disse, isto é uma oportunidade única. Então, qual foi a sua decisão? E ele disse, eu lhe peço desculpa, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso desonrar Deus na minha vida, fazendo o que o Senhor quer. E ele baixou a cabeça e ficou triste. Os olhos do patrão se iluminaram. E ele estava com um outro chefe lá. E ele disse, bem, eu já estava a começar a perder as esperanças de ter alguém que fosse realmente justo e certo nem conta. Ele se levantou, o homem se levantou também, ele estendeu a mão e disse, dou-lhe os parabéns, que o emprego é seu, o lugar é seu. Ele ficou sem perceber nada e o patrão lhe disse, realmente era um teste, para ver se você iria permitir que houvesse enganos, erros e fosse coisas mal feitas e erradas dentro da empresa, só se ia permitir ou não. Nós queríamos ver o seu caráter. Perante isto, eu saí dali todo contente, telefonou para a mulher, e a mulher do outro lado, em lágrimas, a atender o telefonema dela e a dizer, pronto, não te preocupes, nós vamos arranjar outro emprego, não te preocupes. E ele diz, mulher, mulher, e ela continuava a chorar e a dizer, não te preocupes, está tudo bem, nós vamos passar, vamos conseguir, e tal. Mulher, ouve! E ela então parou e disse, deram-me um emprego, eu tenho a nova posição, um novo ordenado, um ordenado maior, porque eu honrei o Deus. E a mulher dava saltos contente e ainda chorava ainda mais ainda. Mas você percebe que tudo na nossa vida acaba por ser um teste para ver se Deus pode confiar em nós ou não. Quando nos põem a dizer, olha, diz a tal pessoa que eu não estou cá. Mas vale você agarrar no telefone e diz, olha, a pessoa não lhe pode atender. Seja verdadeiro. Honre o seu Deus na sua vida. Porque Deus vai ver isso. Ouça, num tempo em que toda a gente fazia maldades. Em que toda a gente fazia maldades. Foi no tempo de quê? Foi no tempo de Noé. Toda a gente fazia maldades. Havia um homem que não fazia. E esse homem que não fazia, Deus reparou nele numa altura em que ele queria destruir toda a terra. Mas Deus reparou neste homem, que era um homem que queria honrar a Deus, amar a Deus, fazer o que era correto. E Deus reparou nele. E por causa de ele ser quem era, Deus reparou nele e salvou a ele e a sua família. Você entende que cada vez que nós fazemos algo que agrada a Deus, nós subimos na consideração de Deus? Você tem que entender o Altíssimo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, o nosso Pai. Você tem que entender. Tem que entender que Ele repara em tudo o que nós fazemos. E sabe que dependendo do cargo que temos na igreja, os testes vão sendo maiores e alguns deles, para outra pessoa, se calhar o teste não seria tão forte, mas para alguns é mais forte. Para alguns o teste é, como é que é? Vais continuar?
ou vais parar? Vais seguir-me ou vais desistir? Vais perdoar ou não? Todo homem, toda a mulher de Deus, uma das coisas que tem mais que ter preocupação na vida é o perdoar. Ouçam, se nós não perdoamos aos homens, Deus não nos perdoa a nós e acabou. E se Deus não nos perdoa a nós, ouçam, a maldição vem ter connosco muito rapidamente. Algumas pessoas podem dizer, mas eu tenho razão. Você tem que entender uma coisa. Deus, não importa quem tem razão. Importa o que você está a fazer. Se Deus lhe perdoou a si, você tem que perdoar os outros. É a sua razão. Deus ocupará dela depois. Mas para já, você tem que perdoar. Para já, você tem que andar com Deus. E andando com Deus é andar em perdão. Nós temos que conhecer Deus na nossa vida. Nós temos que saber como Ele é, como Ele opera. Só assim vamos conseguir andar com Deus. Um homem, perante uma geração que vivia muitos anos, perto de 900 anos, todos eles, no princípio, logo depois de Adão e Eva, apareceu um homem, Enoque, que quis andar com Deus. E andou com Deus. Mas só viveu na terra 300 anos e não 900 anos, como todos os outros. Só viveu 300 anos. E não foi achado mais, porque Deus o levou para si. Porque viu nele qualidades que já não serviam para estar na terra. E levou-o para junto de si. Você entende que Deus está a ver até que ponto é que pode usar a sua vida? Até que ponto é que pode confiar em si coisas maiores? Há pouco tempo aconteceu uma coisa a uma pessoa que eu conheço e ela não ultrapassou, essa pessoa não ultrapassou, não passou o teste que Deus propôs na sua vida. E eu já avisei, o teste vai vir outra vez. Vai vir outra vez. Inevitavelmente ele vai vir. Porque Deus está-nos a preparar como se prepara um tropa nos treinos e tudo para a guerra. Está-nos a preparar para poder estarmos num sítio diferente, com mais responsabilidade. E se nós não passarmos os testes, não vamos conseguir ultrapassar as circunstâncias que vêm mais à frente. Deus nos quer ajudar, mas para isso a nossa maneira de viver tem que mudar. Eu lembro-me de uma vez uma pessoa dizer assim, então vou ter que andar como ermita, como monge, a andar ali, não posso fazer nada, não posso fazer isto. Não é isso que Deus quer. Deus quer é que o seu coração esteja com Ele. Não é as suas atitudes. Porque as suas atitudes é um reflexo do seu coração. É um reflexo do temor que você tem a Deus. Aquilo que você fala, aquilo que você diz, é um reflexo de que você ama ou não ama a Deus. Assim sendo, você ama a Deus. Tudo é diferente. E você fará tudo diferente na sua vida. Tudo diferente. Então, não se esqueça que os testes vão vir sempre. Sempre, sempre. Vão-lhe dizer, não declares isto, não declares aquilo, não faças assim, não faças assado. E você tem que pensar, não é o que as pessoas estão a dizer, não é o que as pessoas querem, é
Então e o seu Deus? Amém. Então e o seu Deus? O que é mais importante? Você poder ganhar mais uns dinheiros, mais umas coisas, de uma forma ilícita, ou ter Deus na sua vida? O que é mais importante? Glória a Deus. Eu quero que vocês conheçam mais de Deus e conheçam que Deus é um Deus muito bom. Vamos abrir em Jeremias, vamos outra vez a Jeremias 1:12. Jeremias, Velho Testamento, Jeremias 1:12. Deus estava a falar com Jeremias, um profeta novo, um sacerdote novo. E ele fazia perguntas a Jeremias. E ele perguntava que via a Jeremias no versículo 11. E ele disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor no versículo 12, 1:12. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. O que é velar? Infelizmente, em Portugal existe o termo de velar. Cada vez que nós velamos, ou pensamos em velar, é velar morto. Não é? Estar ali junto do morto e tal. Pronto. Prestar homenagem. Não sei bem como dizer. Eu cada vez que vou a um velório, cada vez que vou a um funeral, eu vou confortar os vivos, porque o morto está morto, já não há nada a fazer. Eu vou prestar a minha homenagem, não àquele que morreu, quer dizer, também, mas de uma forma em que eu vou lá para confortar aqueles que estão vivos. Então, mas Deus diz aqui que vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Quer dizer que Ele está à espera que alguém fale a sua palavra para a fazer cumprir. Está à espera que alguém lhe lembre a sua palavra para a fazer cumprir na nossa vida. Pois Ele vela sobre ela para a cumprir. Cada vez que nós declaramos um versículo, Pai, tu dizes que Jesus foi à cruz, levou toda a minha enfermidade e as minhas dores e para as suas pisaduras já fui sarado. É isto que tu dizes. Por isso é isso que tu cumpres na minha vida e eu creio no nome de Jesus. Porque tu velas pela tua palavra para a fazer cumprir na minha vida, no nome de Jesus. És tu que me enche a minha boca de bem. És tu, Senhor. E eu declaro isso, em nome de Jesus. Então, Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Jesus também falou o mesmo. E eu quero-vos mostrar. Vamos já em Mateus, no Novo Testamento, princípio do Novo Testamento, Mateus 5:18. Mateus 5:18. Mateus 5:18. Jesus está a falar. E diziam que Jesus andava a violar a lei. Andava a mostrar, a dizer que a lei não era cumprida, ou que não, estavam-lhe a dizer que ele não estava a cumprir a lei. E Jesus responde, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tile se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Deus tem um cuidado tremendo em cumprir a sua palavra. Agora, Ele tem um cuidado tremendo em cumprir a sua palavra. Mas você pode estar a ser enganado para não declarar a palavra de Deus. Para que o diabo chegue ao pé de si, ou tente chegar ao pé de si, dizendo, não, ele não tem valor.
não tem poder. Não, isso não é bem assim. É uma Bíblia. Foi escrita por homens. É a reação que eu ouço sempre. Foi escrita por homens. Como é que pode ser? Pessoas que amam a Deus, acreditam em Deus. E depois dizem que a Bíblia foi escrita por homens. Realmente foi escrita por homens, mas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é que ela se concorda tanto. Os mesmos autores falam a mesma coisa. É impressionante. Eles concordam-se, todos eles. Então, assim sendo, nós sabemos e vemos que Deus é um Deus de palavra, que cumpre o que diz. Então, se Ele cumpre o que diz, Ele vai fazer na nossa vida se nós conhecermos o que Ele diz. Por isso é que é tão importante conhecer a palavra de Deus. À medida que nós mais e mais conhecemos a palavra de Deus, mais ficamos a saber os pensamentos de Deus, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Mas eu quero-vos mostrar algo que eu aprendi. Claro que nós devemos buscar cada vez mais conhecer Deus e entender Deus. Mas eu descobri uma coisa, que Deus é bom. Mas é bom a todo o tempo. Exatamente como a canção diz. God is good all the time. Deus é bom a todo o tempo. E como Deus é bom, eu quero vos mostrar, vamos lá a Gênesis, o princípio da Bíblia. Gênesis 18, 23. Vamos ver um homem já nosso conhecido, Gênesis 18, 23. Um homem já nosso bastante conhecido. Esse homem chama-se Abraão. 3 varões. A Trindade Divina chegou ao pé de Abraão. Abraão os viu e os serviu. 2 deles foram para a cidade de Sodoma e Gomorra, para as cidades de Sodoma e Gomorra. Outro ficou junto com Abraão. E quem ficou junto com Abraão era o Senhor. E Abraão soube o que é que ia acontecer às cidades de Sodoma e Gomorra que iam ser destruídas. E Abraão começou a orar a Deus, falando com Ele. Isso é o que nós chamamos de orar, é falar com Deus. E veja o que é que ele diz. Por causa das cidades. Ele estava a interceder pelas cidades. Ele não queria que as cidades fossem destruídas. E ele intercedia por as cidades. E agora veja. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também? E não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? E ele continua a dizer a Abraão: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Vejam a resposta de Deus. No versículo 26. Então disse o Senhor: se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor dele. E agora Abraão, no 27, continua. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem dos 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. Ouçam. Abraão continua a interceder. Continua a interceder. Depois foi por 40, depois foi por 30, depois foi por 20, até que chegou no versículo 32, no último versículo, nos últimos 2 versículos, e disse mais: ora, não se ir o Senhor, ainda que só mais esta vez falo, se porventura, se ali
Se acharem ali 10, e disse, não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. E eu aprendi isto com Deus. Aprendi isto a lidar com Deus. Deus tem muito amor por nós, muito amor. Acreditem em mim, muito amor mesmo. Tem tanto amor que cada vez que nós falamos com Ele e intercedemos por outra pessoa ou por qualquer circunstância, cada vez que intercedemos, Deus ouve. Eu não posso abrir muito, eu vou só contar de uma forma diferente, mas isto foi um caso verídico que aconteceu connosco, comigo e com a minha esposa. Uma pessoa que nós conhecíamos, nós orámos por ela e sabíamos que Deus a queria matar. As causas, nunca viemos a saber, mas eu creio, possivelmente tem alguma coisa a ver com os pais, por isso é que a maldade dos pais nos filhos vai até à terceira e quarta geração. E nós intercedemos a Deus por isso. Intercedemos, buscámos ao Senhor. E Deus mudou a sua atitude. Mudou tudo. E permitiu que essa pessoa ficasse viva. Nós podemos mudar o coração de Deus se humilharmos perante Ele. Se mudarmos a nossa atitude de altiva para aquele que é humilde e que reconhece o poder e a soberania de Deus. Ele sempre teve e terá todo o poder e a decisão na mão. Mas nós podemos interceder a favor de outra pessoa. Há alturas realmente em que Deus não se demove. Uma dessas alturas, você pode ler na vida de Davi. Davi tinha acabado de pecar, mandando matar um marido de uma mulher de quem Davi se tinha envolvido, de qual teve um filho com ela. E ele mandou chamar o marido para que o marido e a mulher se envolvessem outra vez, para que fosse justificado o filho que iria nascer. Mas o marido não quis tocar nela. E então mandou para a frente da batalha e ele foi morto. Deus sabia disto. Sabia do erro de Davi. E expôs o erro a Davi. Davi se arrependeu, como sempre, como um grande homem de Deus, se arrependeu. Mas a mulher que estava grávida do seu filho, o que é que aconteceu? Davi deitava-se no chão e orava a Deus pedindo por aquele filho. E houve um dia que o filho dele morreu. Eu não posso precisar, se ainda não tinha nascido, se já tinha nascido, não posso precisar, mas sei que o filho morreu. E vieram trazer a notícia a Davi. Davi, que até a essa altura não andava desajeitado, não se arranjava e tudo, por causa de orar a Deus instantemente para poder salvar a vida daquele filho, Deus não aceitou, por causa do erro que ele fez. Aquele filho morreu. Davi se levantou, se arranjou, e ficaram a olhar para ele. Então, mas agora que o teu filho morreu é que te arranjas? Agora já não há nada a fazer. Nós temos que deixar nas mãos de Deus a soberania de Deus e deixar a decisão dele na mão dele. O que nós estamos a fazer é pedir para que haja uma mudança de coração de Deus em relação a um determinado assunto. Mas se não é possível mudar, Deus vai cumprir a sua vontade e nós temos que aceitar. Mas o que eu tenho conhecido de Deus, o que eu tenho conhecido de Deus, cada vez que você intercede por outra pessoa, cada vez que você pede por outra pessoa, Deus responde afirmativamente e abençoa.
mesmo quando essa pessoa errou. Eu quero-vos mostrar outro homem que fez exatamente o mesmo que Abraão fez. Vamos abrir em... Olha. Em Deuteronômio 9:25. Deuteronômio 9:25, também no Velho Testamento, um pouco só abaixo. Deuteronômio 9:25. O que é que tinha acontecido até aqui? Moisés que tinha tirado o povo do Egito, ou antes Deus, através de Moisés, tinha tirado o povo do Egito. Este povo era um povo obstinado, um povo rebelde, um povo que não fazia as coisas corretamente e que se revoltava constantemente contra Moisés e contra Deus. Deus chegou a um ponto tal em que estava tão chateado com aquilo, com tudo o que estava a acontecer, ele agarrou a Moisés e disse: chega-te para o lado que eu vou destruí-los a todos. E em ti eu construirei uma nova nação. Porque os pecados deste povo estavam a ser muitos. Os erros constantes, as queixas que eles faziam, as memorações que não paravam de fazer, eram constantes. E Deus se chateou de tudo isso. Agora vejam o que é que este Moisés fez. Deuteronômio 9:25. Prostrei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Eu orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo, a tua herança, que as resgataste com a tua grandeza e tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atendas para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, porquanto o Senhor os não pôde introduzir na terra que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para os matar no deserto. Todavia, eles são o teu povo, a tua herança, que tu tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Esta foi a oração de Moisés, que ele fez a Deus. E Deus mudou a sua atitude, mudou a sua decisão, por causa da intercessão do homem. O que vos estou a mostrar é que Deus é um Deus bom, é um Deus muito bom, muito bom. E como Deus bom que é, a nossa oração, cada vez que chegamos a Ele, é ouvida. As nossas preces, aquilo que nós pedimos a Ele, são ouvidos. Ele nos quer ajudar. Ele nos quer abençoar. Mas para isso temos que conhecê-lo, entendê-lo mais. Mas para isso só vai poder acontecer se você buscar a Deus. Buscar mais e mais vezes. Conhecer mais e mais. Não, você nunca vai saber. Há coisas que Deus não gosta. Não gosta inteiramente. Há coisas que Deus leva muito a sério. Eu já vi alguns casos desses e é muito complicado. Muito complicado. Eu estou-vos a ser muito sincero porque é muito complicado. Só estando a sentir o que Deus está a sentir, quando Deus nos mostra, é que vemos como Ele vai por dentro. É impressionante. E o que é que eu quero dizer com isto? Uma dada pessoa agarrou e por causa de uma coisa que aconteceu na sua vida, ela estava revoltada contra si próprio e queria se matar. E eu fui falar com essa pessoa. E eu queria confortar essa pessoa. E não consegui confortar. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque dentro de mim
a minha vontade era abanar a pessoa. E então eu falei de uma forma, em vez de ser mansa, uma forma quieta, sossegada para a pessoa, para entender a sua circunstância, eu falei de uma forma muito dura. Mesmo muito dura. Não era essa a minha intenção, mas foi assim que eu falei. E uma das coisas que eu disse foi: você acha que tem direito sobre a sua própria vida? Outra pessoa também, porque eu não sei, eu não, graças a Deus que não sou Deus. Eu não sei tudo. Eu lembro-me uma vez de estar a dar um grupo familiar. Um grupo familiar é aqueles grupos que nós damos em casa das pessoas a meio da semana para as fazer conhecer mais e mais da palavra de Deus. Ele era líder de um grupo familiar e eu tinha ajudado uma família, tinha levado elas a Cristo, tinha ido levá-las ao batismo e tudo mais. E elas se tinham afastado e houve outra altura que a senhora, não no casal, mas só a senhora veio outra vez à reunião. Porque as coisas na vida tinham piorado e então tinha ido à reunião. E eu, quando a vi lá, fiquei muito contente e eu disse: epá, eu quero falar para ela, incentivá-la a andar para a frente, a ir em frente, que Deus é por ela. Mas não foi isso que eu disse, nem foi isso que eu fiz. Quando eu comecei a falar, eu falei de uma forma tão dura, tão dura, tão dura, tão dura, que eu próprio estava admirado comigo próprio, porque eu não sou normalmente assim. Eu sabia de alguma coisa que eu não sabia. Por isso, a forma dura com que eu estava a falar. Escusado será dizer que eu nunca mais vi a pessoa. Mas alguma coisa houve para aquela forma tão dura de falar. Não era eu. Eu até nem gostaria de estar a fazer aquilo que estava a fazer, mas eu estava a ser impulsionado para fazer. Em Êxodo 20, diz: não traz outros deuses diante de mim. Porque eu visito a maldade nos pais, nos filhos, até à terceira e quarta geração. Não terás outros deuses diante de mim. Não trazes outro Deus senão o teu Deus. Cada vez que alguém faz uma estátua de um Deus, você está a ofender a Deus. Você entende que está a ofender a Deus. Leia Êxodo 20. Pouco importa que a Bíblia é a sua. Leia Êxodo 20. Se você ler todo o livro de Êxodo, você vai ver quantas menções são faladas por causa de ídolos feitos de prata, de ouro, de pedra, de pau, seja do que for. Deus é um Deus que não se vê. E Ele quer permanecer dessa forma. E ser adorado em espírito e em verdade. E não ser adorado numa imagem, porque Ele não está nessa imagem. E se você quer levar Deus à revolta, então faça isso. Você ganhou um inimigo na sua vida. E eu digo-lhe que Deus é amor. Mas cada vez que alguém se afasta de Deus, Deus se afasta dele. Por isso é que ele diz: escolhi a bênção ou a maldição, para que vivas tu e a tua casa. Você tem que conhecer Deus. Não é por acaso. Uma vez fui de férias. É impressionante, fui de férias. Glória a Deus, fui de férias. E fui por uma casa, e quando nós entramos nessa casa que tínhamos alugado de férias, eu começo a olhar para a casa e começo a ver estátuas. E a pessoa ainda ela estava lá e eu pedi: se não se importa, leva a estátua consigo. E ela agarrou: sim, 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 e levou as estátuas todas. Glória a Deus. Foi muito boas férias, onde paz e sossego houve.
Onde houver Deus, não pode haver demónios. Você está a dizer que nas estátuas estão demónios? Ouça, se Deus não quer estátuas, senão, mas isto pertenceu à minha bisavó, a bisavó da minha bisavó. Está na família há anos. E eu lhe digo, fogo, a sua família há anos que está a maldição. Há pessoas que não são curadas por causa disso. Há anos que está a maldição. Tira a maldição de sua casa. Tudo o que era meu, que estivesse ligado a tudo o que fosse estátuas, eu quebrei tudo, parti tudo, deitei tudo fora. Eu não quero ligação nenhuma. Eu percebi e conheci que Deus é um e tem de ser adorado em espírito e em verdade, sem ser adorado em imagens. Mas isto é uma recordação da tal pessoa, da outra pessoa. Ouça, recorda a pessoa no seu coração e deita o resto tudo fora. Eu tenho pessoas que eu amei muito, que já partiram deste mundo. E de vez em quando eu lembro-me delas. Lembro com muita saudade. Mas eu não tenho um único objeto delas para recordá-las, porque eu não preciso. Elas estão dentro do meu coração. E ficarão lá até o final da minha vida na Terra. Porque se eu ficar com algum objeto dessa pessoa, se eu passar para um filho meu, para um neto meu, eles não vão dar importância nenhuma, nem vão saber o que é. Nem vão ligar. Porque não sabem a quem pertence. Então, o que é que eu vos quero dizer? Por favor, façam uma inspeção à vossa casa. Vejam se não existe lá algo que esteja a desagradar a Deus. E se você tem, por favor, mande fora. Honre o seu Deus. Porque senão, a maldição não pode sair da sua vida. Porque Deus não pode se anular contra Ele próprio. Deus, apesar de ser bom, pela maldade que você está a fazer, você será julgado pela maldade e não pelo amor de Deus, porque Deus não pode. Porque Ele não pode anular a sua palavra. Vamos abrir em Êxodo 20. É por cima de Deuteronômio. Depois de Gênesis. Êxodo 20. É importante nós vermos Êxodo 20 o que é que trata? Trata sobre os 10 mandamentos. Eu lembro-me de uma vez estar em casa, era muito novo. Muito novo. Talvez 14 anos, 15 anos. E eu, na altura, a minha mãe não, a minha avó, principalmente, levava-me a uma igreja que não era cristã. Quer dizer, é cristã, mas não é cristã plenamente. Não segue plenamente os escritos da Bíblia. E eu vi o filme de Moisés. E quando vi o filme de Moisés, devia ter para aí uns 14, 13 anos, talvez até menos, 12, não sei. E quando vi o filme de Moisés, agarrava e quando se vê o filme, vê-se as tábuas da lei a serem escritas pelo dedo de Deus, pela mão de Deus. E à medida que eram escritas as tábuas, lia-se nas legendas o que é que Deus estava a escrever. E lia-se assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso e visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Os mandamentos depois continuam por aí abaixo. Mas quando eu ouvi isto, quando eu vi isto na televisão, eu disse assim, este filme não tem nada a ver com a vida cristã que eu conheço. Pois a que eu conheço tem estátuas e isso tudo, portanto não tem nada a ver. Eu lembro-me principalmente deste reparo que eu fiz, mas continuei a minha vida, não me preocupei com isso, também pouco ia à igreja, não liguei. Quando aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu comecei a compreender e a ouvir e a saber, e então compreendi que aquilo que eu tinha dito em criança e pensado em criança realmente era toda a verdade. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus Altíssimo. Eu sou um servo de Deus. Mas eu tenho que fazer a sua vontade, não é a minha vontade. A maioria das pessoas pensa que vai fazer o que quer e que Deus, por ser bom, vai abençoar a sua vida. Eu lhe digo que é mentira. Ou você muda a sua maneira de viver e vive conforme Deus mostra, segundo o manual de Deus, ou você vai estar metido numa carga de trabalho. E eu lhe digo que algumas coisas da sua vida já correram mal por causa disso. Não importa qualquer Bíblia que você tiver a ler, desde que seja cristã, você vai ver isto que eu estou a dizer. Eis de 20, eu vou voltar a ler, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Se você continuar a insistir com isso, quarta geração, os filhos dos seus netos vão ser prejudicados por causa da sua decisão. Os seus filhos, os seus netos, os filhos dos seus netos, os bisnetos, vão ser prejudicados por causa da sua decisão. Mas que culpa é que eles têm? Eles podem não ter culpa nenhuma, mas a culpa é dos antepassados. Não farás para ti imagem de escultura do que há no céu. O que é que há no céu? O que é que há no céu? Pássaros. Sei lá. Anjos que você possa ver e pensar que está no céu e tal, é muito bonito, vai-se fazer uma estátua disso. Não farás para ti imagem de escultura de alguma coisa cá no céu. Nem de alguma coisa cá na terra. Não, mas esta pessoa foi muito boa e foi santificada, por isso façamos uma estátua dela. Não farás para ti imagem de escultura de alguma coisa que há na terra. Nem de alguma coisa debaixo da terra. Não as servirás. Não te encurvarás a elas. Não as servirás. Porque eu visito a maldade nos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração. Eu posso, em relação a este assunto, eu posso trazer montes de versículos na Bíblia sobre isso.
Porquê é que no Novo Testamento não é falado? Eu vou-lhe explicar. O Novo Testamento foi falado para os judeus e os judeus não adoram imagem. Mas se você agarrar e começar a ler Atos, você vai ver que quando os apóstolos saíram de Israel, quando saíram de Israel e começaram a pregar a palavra de Deus a outros povos, eles depararam-se com o problema de pessoas a adorar imagens. E começaram-lhes a explicar que eles adoravam um Deus invisível, um Deus que não se vê, mas um Deus que nos ouve sempre. Vamos entender isso. Por favor, leia a Bíblia. Não meta óculos escuros para ler a Bíblia. Leia-a. Erkoren marabarade surkari. Isaías 45, meio da Bíblia, no Velho Testamento, à meio da Bíblia. Isaías 45, 20. É o que eu vos digo, eu posso, sobre este assunto, eu posso dizer versículos atrás de versículos atrás de versículos. Isaías 45, 20. E Isaías 45 diz: Congregai e vinde, achegai-vos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam um Deus que não pode salvar. Eu vou-vos mostrar mais um. Salmo 115. Uh, 115, 4. Desculpa. Salmo 115, 4. Peço desculpa. Salmo 115, 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos de homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Ouçam, Deus é um Deus que prefere maldição? Não. Mas aqui está escrito: tornem-se igual a eles, todos aqueles que não os confiam. Como é que uma estátua está parada? Como é que as pessoas se tornam paradas? Se você for ver tudo o que está aqui escrito, tudo o que você acabou de ler, são maldições no corpo. São órgãos que começam a falhar, porque se tornam iguais a eles. Todos aqueles que confiam em imagens de escultura tornam-se iguais a eles. E há maldição que fica no seu corpo por causa disto. Alguns dizem, não tem mal. Não. Deus é um Deus de palavra. E se alguma coisa ofende a Deus, é nós adorarmos a outra coisa que não seja Ele. Acreditem nisto.
determinantemente, acreditem. Agora há outras coisas. Há outras coisas. Não há só imagens de escultura. Se você ama um filho mais do que a Deus, as coisas já estão muito mal na sua vida. Se ama mais o seu trabalho do que a Deus, as coisas já estão muito mal. Você ama mais o seu esposo, a sua esposa, mais do que a Deus, as coisas já estão muito mal. Muito mal. Porque o lugar de Deus é um lugar inatingível, é o lugar que nós temos que meter num lugar alto. E aquele lugar é o lugar que nós adoramos. Ele é a nossa vida. Ele é tudo para nós. E é o primeiro lugar em tudo. Quer dizer que as outras pessoas vão ser menos amadas? Não, cada um tem o seu lugar. Mas você não pode amar mais qualquer outra coisa do que a Deus. Eu vou-vos dar um exemplo de uma mulher, do que é que fez. Esta mulher, o marido dela veio ser Smith Wigglesworth, um homem que perto, à volta do ano 1900, um homem que fez milagres atrás de milagres, atrás de milagres, de curas divinas. Ele na altura acreditava em Deus, mas não estava tão fervoroso buscando a Deus. E a mulher, sim, essa fervorosa, continuava a ir à igreja. E houve um dia que ele diz, não, tu hoje não vais à igreja. Para a mulher. E a mulher não respondeu e foi à igreja. E ele disse, se tu vais à igreja, eu fecho a porta e tu não entras em casa. E ele agarrou. Ela foi à igreja e quando voltou a porta estava fechada e não conseguiu entrar em casa. Então dormiu à porta de casa. Quando ele acordou, abriu a porta e a mulher estava ali deitada no chão. Ela, vendo a porta aberta, acordou, se levantou e foi preparar o melhor pequeno almoço, um pequeno almoço que ele gostava muito, foi-lhe preparar para ele. Ela não retaliou, não disse que era injusto, não disse nada, comportou-se como uma mulher de Deus. Fez o quê? Não tomais o mal pelo mal, mas tomai o mal pelo bem. Ela fez o bem. E isso foi a causa deste homem se voltar para Deus e ser um grande homem de Deus. Você entende? Como atitudes nossas mudam a nossa vida e a vida de outro? Que reações você está a ter? É que Deus está a ver. Por favor, Deus está a ver. Veja que reações você está a ter. Se algum assunto o incomoda, entregue-o nas mãos de Deus. Confie em Deus, com todo o seu coração, com todo o seu ser, que Ele vai mudar tudo. Mas você tem que mudar. Porque se você não mudar, o teste vai vir outra vez. E pode não ser através disto, ou daquilo, ou daquilo outro, mas vai vir outra vez. Você não perdoou, lhe garanto que vão ofender outra vez. E isto não é querer dar maldição a ninguém, não é querer declarar, é o que eu conheço de Deus. E sei como é que Ele opera. Ele é um grande Deus, um Deus de amor, mas quer que nós nos tornemos seus filhos. Não filhos do diabo, filhos de Deus.